Estamos juntos para orar, seja bem-vindo, vamos falar com Deus, bem-vindo à oração da madrugada, vamos falar com o Senhor, apresentar diante dEle aquilo que necessitamos, porque esse Deus é uma fonte inesgotável e Ele está aqui para ouvir as suas palavras, para contemplar o seu esforço, para honrar a sua fé. Ele honra a sua fé, Ele ouve o seu clamor, confia no Senhor, entra confiadamente na presença do Senhor, porque Ele tem milagres para você. Tem os seus pedidos aí, se você puder colocá-los diante de Deus escritos, faça-o. Se não, tenha eles em mente, tenha eles no coração, para falar sobre eles com Deus, apresentá-los ao Senhor. Tenha também na sua memória os seus testemunhos, e se você puder, escreva nos comentários o que Deus vem fazendo por você, as bênçãos que Ele já fez para te trazer à memória e te renovar a esperança, para que você se lembre, não deixe esquecido esse memorial de tudo que Ele já fez até aqui e ainda vai continuar fazendo. E tenha confiança na palavra, tenha nas suas mãos, se possível, ela aberta, porque nós vamos orar de acordo com a palavra. E se não for possível, tenha confiança. O importante é confiar, acreditar, colocar a esperança no que está escrito e esperar, porque Deus não falha. O Deus que fez a promessa zela por ela para cumprir. Vamos falar com Deus. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor está acima de todo poder e principado, e o Senhor tem milagres grandiosos para nos entregar. O Senhor vai fazer grandes coisas. Nós não aceitamos o mal, nós não aceitamos, ó Deus, que o nosso corpo seja morada de enfermidades. Nós não aceitamos, meu Deus, que nenhuma malignidade, nenhuma célula funcione errado, nenhum órgão funcione errado. Nós invocamos a cura do Senhor, meu Deus. O nosso espírito, meu Pai, clama pela saúde que o Senhor tem, ó Deus. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus venceu a pior das enfermidades. O Senhor venceu a morte, Pai. E o Senhor também tem vitória contra todas as enfermidades na nossa vida. Senhor, quando nós ouvimos palavras como essa, às vezes a nossa mente está tão tomada pelas circunstâncias, está tão absorvida com as enfermidades, está tão cheio dos diagnósticos, está tão cheio, meu Deus, das probabilidades ruins, aceitando, Pai, concordando, meu Deus, procurando viver com essa aflição da enfermidade. E o Senhor, ó Deus, faz como fez com Moisés. O Senhor chamou Moisés e disse para ele: venha, eu enviarei você a Faraó. Está aqui em Êxodo capítulo 3, no versículo 10. Eu enviarei você a Faraó para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. O Senhor está dizendo: venha, eu vou usar as tuas orações, eu vou honrar a sua perseverança, eu vou honrar a sua fé, eu vou manifestar o milagre, eu vou operar e você vai sair livre desse opressor. Faraó simboliza o opressor. Este opressor que se levantou contra a sua saúde, eu vou te livrar, eu vou usar você, eu vou contemplar cada madrugada os seus joelhos dobrados, a sua sinceridade, a sua busca, a sua perseverança, a sua confiança, a sua espera. Eu vou te livrar. Meu Deus, e ouvindo uma palavra dessa, a reação de Moisés é inesperada. O que ele diz aqui no versículo 11 é inesperado. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu? A pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Porque o momento em que ele ouviu que ele iria ficar livre, que ele iria ser usado e que todo o povo dele seria liberto, porque mesmo ele estando em Midian, ele ainda era prisioneiro, porque o povo dele era prisioneiro.
Como ele poderia celebrar sendo que o povo dele estava lá? É parte dele, ele é daquele povo, ele faz parte daquilo, ele não é completo sem aquele povo. Então ele também estava aprisionado, ele também estava com a mente aceitada, vivendo uma vida que algumas partes estão aprisionadas e está tudo bem. Por isso, quando o Senhor diz, eu vou levantar você, eu vou ouvir a sua oração, venha orar, venha falar comigo, venha desfrutar, venha conquistar, porque eu estou aqui para te dar. Eu tenho e eu vou te dar. A resposta dele é, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou aquele que recebeu um diagnóstico médico. Eu sou aquele com essa enfermidade, eu sou aquele que carrego esse karma, eu sou aquele que nasci numa família onde todos têm essa enfermidade. Quem sou eu? E o Senhor Deus responde. O Senhor Deus responde com aquilo que o Senhor é, meu Pai. O Senhor disse para ele. Assim então Deus respondeu, eu estarei com você. Não é você que vai fazer, não é de você que vem a força, você não pode contra o faraó, você não pode contra a doença, você não pode, mas eu estarei com você, eu posso. E aquele que confia nisso pode junto comigo. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Eu estarei com você. E Pai, olha como o Senhor estava com ele, meu Deus. No capítulo 4, o Senhor disse para ele. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. Então lhe disse, jogue-o no chão. E ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés, não é para fugir não. Estenda a mão e pegue-a pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em um bordão. Então a primeira coisa que o Senhor deu para o Moisés é a autoridade contra os espíritos malignos. Serpente simboliza o mal. O que estava lá para falar com a Eva, envolvido numa árvore de desobediência, era uma serpente sagaz. A antiga serpente, e aqui estava ela, diante do Moisés. E qual foi a reação do Moisés? Fugir dela. É por isso que muitas vezes não temos vitória, porque ao invés de enfrentarmos, estamos fugindo. O inimigo vem e fala e dizemos amém. O inimigo diz, você vai ser portador dessa enfermidade para o resto dos seus dias. Eu acho que é assim mesmo. O Senhor falou, pega essa serpente pela cauda. Veja o poder que eu entreguei nas suas mãos. E meu Deus, para fazer isso é necessário confiar. Porque se a serpente morde a mão, o veneno adentra e a pessoa morre. Eu já vi, meu Deus, pessoas que foram picadas de serpente. Quando o veneno adentra na corrente sanguínea, meu Deus, às vezes ficam sequelas que nunca mais podem ser tiradas. A pessoa fica com um dano, a pessoa fica com problemas, às vezes de mobilidade, às vezes de fala, de visão, de raciocínio, porque o veneno afetou o sistema da pessoa. Então, para enfrentar, meu Deus, para estender a mão e pegar na cauda da serpente, olha, meu Deus, tem que ter confiança no Senhor. Tem que saber que o Deus que está falando conosco não falha. Tem que ter uma fé pura. Tem que ter uma fé verdadeira. Tem que ter uma fé que não é de fachada, não, que não é emocional, não. Fé emocional não faz isso, meu Pai. Fé emocional vê a coisa e faz como o Moisés, foge. Porque a serpente, quando foi transformada, está dizendo aqui, Moisés fugia dela. Porque a fé emocional não tem os equipamentos necessários para enfrentar e vencer o mal. É necessário uma fé inteligente, compreensiva, racional, que entende com consciência
que compreende que o Senhor é Deus, que compreende que o Senhor nos deu autoridade, que nos ensina a estender a mão e fazer a nossa parte. O Senhor poderia muito bem ter enviado qualquer coisa do céu e transformar aquela serpente em um cajado de novo, mas o Senhor falou para ele: estende a sua mão. É necessário que nós façamos, manifestemos a fé, que nós confiemos no Deus que servimos. Então o Senhor tem autoridade para nós recebemos essa autoridade. Como é que nós colocamos essa autoridade em prática? Falando, não aceitando o mal, pegando nessa serpente com a nossa própria mão, mostrando no mundo espiritual: eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse mal, nem para mim, nem para minha família. Mas o médico diz que não tem jeito. Para Deus tem jeito, porque tudo é possível ao que crê. Para Deus tem jeito, porque Ele levou as enfermidades na cruz do Calvário. Para Deus tem jeito, porque eu creio, e Ele disse que se creres verás a glória de Deus. Meu pai, eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que ouviu do médico. O médico falou para ela: a senhora tem cara de ser uma pessoa tão inteligente. Por que a senhora está acreditando numa besteira dessa? O seu filho não tem cura. Essa enfermidade que veio sobre o seu filho não tem cura. Seja uma mulher inteligente, chamando a Deus a fé de uma coisa atrasada, chamando a fé, meu Deus, de algo sem valor, mostrando para ela que a inteligência estava em acreditar que não tem cura. Mas ela disse assim: eu não vou ficar com as suas palavras, eu vou confiar no Deus que disse na palavra dele que para tudo tem cura, que tudo é possível ao que crê. E a enfermidade do filho daquela mulher era uma enfermidade que não existe sabedoria na ciência médica para curar. E essa enfermidade foi vencida e curada, e passaram-se já mais de décadas, e o filho, desde quando o Senhor operou a cura, que foi a cura contra a epilepsia, até hoje, essa pessoa está curada, construiu família. O médico dizia: nunca ele vai conseguir passar de terceira série, segunda série, as primeiras séries do ensino fundamental. A pessoa é formada, a pessoa é serva do Senhor. Meu Deus, nós não podemos ficar com medo da serpente. A primeira coisa que o Senhor tira é o medo. Quem foge é porque tem medo. O Senhor falou: pega na cauda, estende a sua mão, faz o que eu estou te falando, porque ela vai se tornar uma vara de novo. E o Moisés obedeceu. E quando ele estendeu a mão e pegou-a pela cauda, ela se transformou em um bordão. Então o inimigo fala: não faz não, porque eu vou te picar, hein? Não faz não, porque eu vou acabar com você, hein? Não age a fé não, porque eu vou te destruir. Aqui, ó, ela se transformou em um bordão. Foi como Deus falou e não como o inimigo falou. Então ele creu como Deus falou e ele viveu o que Deus deu. Oh, meu Pai, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer, ó Deus, porque o Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor quer que nós enfrentemos para vencer. Então a primeira coisa que o Senhor deu para ele, para o Moisés, foi a autoridade contra os espíritos malignos. E o Senhor ainda deu mais. E isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Aí, a doença na mão dele, leprosa. Lepra não tem cura. Meu Deus amado, esse tempo aqui, essa enfermidade era a mais temida de todas, porque ela é altamente contagiosa. E o Senhor falou para ele pôr a mão no peito, e a mão saiu leprosa, mas o peito não estava leproso não, era só a mão.
Já começa por aí, não contagiou nem ele mesmo. Era só aquela parte do corpo. E aquela doença que brotou ali, naquele momento, do nada, veio sem explicação. O Senhor falou: põe a mão no peito outra vez. E ele a pôs no peito. E novamente, quando atirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Ah, meu Pai, olha aí. A cura. Olha aqui o Senhor entregando para ele as duas coisas necessárias para a tua obra, meu Pai. A obra completa do Senhor, que liberta por completo a nossa vida, a vida dos nossos e a vida de quem o Senhor nos usar, a autoridade contra os demônios e poder para curar. Aquela mão leprosa, o Senhor pegou a enfermidade mais contagiosa, mais agressiva, mais amedrontadora que existia, aquela que tirava a pessoa do convívio. Eles ficavam num vale onde só tinham leprosos, longe da família, longe dos bens, longe do convívio, esperando a morte chegar. Era a pior das doenças. O Senhor pegou essa e mostrou para ele: aqui está o meu poder, poder para curar enfermidades. E diz aqui, meu Deus, não foi da alma não, foi que a mão, depois que ele colocou lá dentro, o Senhor diz, ficou como o restante da sua carne. Significa que o Senhor tem cura para nosso corpo, a nossa carne, aquilo que nós podemos tocar. Senhor, levanta um povo forte. Tira essa mentalidade mentirosa, tira esse engano, meu Deus, dessa pessoa viver doente, viver carregando na sua vida uma enfermidade. Pai, começa a transformar a mentalidade, porque o Senhor tem autoridade contra todo o mal e o Senhor tem poder para curar, meu Deus. Nós já vimos cura do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas da mesma igreja. Já vimos o Senhor fazer tantas curas, meu Pai. Não é diferente para essa pessoa. Põe a mão na sua cabeça agora. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo pensamento diabólico, de derrota, toda mentira, todo mal que está aí nessa mente, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Vai embora, espírito da mentira, espírito do engano. Essa pessoa não nasceu para viver doente, ela nasceu para carregar virtude, saúde, alegria, paz. Em nome do Senhor Jesus, sai! Tira a mão da sua cabeça e manda embora todo esse pensamento mentiroso, porque o Senhor tem autoridade para você, o Senhor tem cura para você, e esse Espírito é o mesmo que estava no Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas, quantos 1000 anos para frente. O Espírito permanece, mudou a geração, mas o Espírito é o mesmo. Está aqui agora o Senhor Jesus em pessoa. Capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. É o mesmo Espírito, é a mesma autoridade. Lá atrás o Senhor falou, pega na serpente, e ela se transformou em bordão de novo. Põe a mão dentro do peito e ela foi curada. E aqui o Senhor está equipando os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que vão fazer a obra com a mesma unção, poder e autoridade contra os espíritos malignos, e não é contra os demônios, ainda está completo, é contra todos os demônios, todos. Nenhum demônio vai ficar. Que demônio é esse que se levantou? É demônio da escassez? É demônio familiar? É demônio da maldição? É demônio da doença? Que demônio é esse? É demônio da mágoa? Não sei, qualquer um. Está escrito
todos os demônios, não importa quem são eles, é demônio graduado, é demônio pequeno, é demônio que fala, é demônio que chora, que tipo de demônio? Qualquer demônio, todos os demônios. E para curar doenças. Doenças, não é uma doença, é doenças que não têm cura na medicina. A lepra, que o Senhor fez questão de colocar essa doença na mão do Moisés, era a pior. O Senhor fez questão de pegar a pior. Qual é a doença hoje que a medicina diz que não tem cura? Isso não importa. Deus que nos formou, que nos trouxe a essa terra, tem cura. Ele tem cura para todas as doenças. A unção de curar doenças. Estende a sua mão agora e diga junto comigo: meu Pai, em nome do Senhor Jesus, opera sobre essa mão agora o poder disponível que o Senhor entregou para Moisés, que o Senhor entregou para os discípulos, e que o Senhor entrega para todos os que creem. Põe agora, meu Deus, porque eu sou dos que creem. Se você não crê, pegue-se ao Senhor, me dá a fé necessária. Se você crê, pede, eu sou dos que creem. E em nome do Senhor Jesus eu recebo nas minhas mãos a autoridade e o poder para curar. Amém. Agora põe as mãos sobre a sua cabeça e diga comigo: corpo, funcione perfeitamente. Órgãos, funcionem como foram estabelecidos para funcionar, como foram projetados pelo Senhor para prover, para ter um funcionamento perfeito e pleno, com saúde, com vigor. Renovados estejam o vigor de cada órgão, de cada célula, da circulação sanguínea. Voltem a trabalhar como foram projetados por Deus. Cada órgão tem uma função delimitada e projetada pelo Criador. Voltem a funcionar como o original, como projetado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh meu Deus, aonde entrou o demônio? Aonde houve uma porta aberta de pecado, de desobediência, nós estamos agora, Senhor, diante do Senhor, nos humilhando. Peça perdão ao Senhor por aquilo que você fez e abriu essa porta. E em nome do Senhor Jesus, perdoados estão os teus pecados. O Senhor perdoa, o Senhor ouve a oração do arrependido. Derrama arrependimento, meu Pai. Derrama uma sede de se consertar contigo. Derrama, meu Deus, uma vida prostrada aos teus pés. Derrama, Senhor, a sinceridade. Cura, meu Pai. Cura o pecado, perdoa, lava, limpa, liberta. Em nome do Senhor Jesus, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem que estava paralítico, que os amigos colocaram ele pelo telhado na casa que o Senhor estava. O Senhor, antes de falar para ele levantar e andar, o Senhor disse: perdoados estão os teus pecados. É porque o Senhor perdoa pecados que o Senhor traz a cura. E o Senhor ainda disse que é mais difícil, curar ou perdoar pecados? É claro que é perdoar pecados, meu Deus, porque o perdão dos pecados envolveu a morte do Senhor, envolveu, ó Deus, a vida do Senhor sendo derramada em favor do pecador. Curar é a autoridade que o Senhor entregou. Ao falar, os demônios vão embora. Ao falar, a cura brota, acontece. Mas o perdão dos pecados, meu Deus, envolveu a vida do Senhor entregue naquela cruz. Pai, o Senhor está perdoando pecados nesse momento.
O Senhor está ouvindo as suas orações. O Senhor está ouvindo o seu pedido de perdão. Ele está ouvindo o seu clamor e Ele está perdoando os seus pecados. Você é nova criatura. Você está recebendo uma água que está lavando o seu interior. E a partir de hoje o Senhor te levanta. O Senhor traz sobre você a luz que resplandece. O Senhor acende em você a tocha do seu poder. E o Senhor faz de você um testemunho poderoso de cura e autoridade. Amém. Glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que opera grandes maravilhas em nosso favor, que vem sobre nós com unção, com poder, com autoridade e que nos livra da enfermidade, da opressão e do engano, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é grande, Pai. O Senhor é poderoso, meu Deus. O Senhor faz grandes coisas. O Senhor opera, Pai, de maneiras maravilhosas, de maneiras, ó Deus, que nós nem podemos imaginar. Mas é o Senhor quem faz. E como o Senhor estava com Moisés, o Senhor também está conosco. O Senhor disse para ele: eu estarei com você. Sou eu que vou operar. É de mim que vem todo o poder. E assim foi, meu Pai. Com essa autoridade que o Senhor entregou para Moisés, com esse poder, com essa unção de cura, com este milagre da tua presença sobre a vida dele, e esses 2 sinais mostram que o Senhor estava com ele, autoridade contra os demônios e poder para curar. Ele foi até o homem mais arrogante do seu tempo. O Senhor escolheu o mais desobediente, que precisou da 10ª praga de perder um filho para poder libertar o povo. E mesmo depois dessa praga, ele ainda foi atrás do povo no deserto, ainda perdeu todo o exército, meu Pai. Um homem duro, desobediente, rebelde, como é o inimigo, como é o próprio inimigo das nossas almas, duro, desobediente, atrevido, rebelde, insolente. O Senhor deu autoridade para Moisés, o Senhor dá autoridade para todos nós também. E nós cremos e recebemos a cura. Seja curado em nome do Senhor Jesus. O Deus de cura e de autoridade está com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém, glória ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, amém.